Bom, vamos agora para essa terceira questão, que também tem a ver com o tempo de queda e altura, só que a gente vai discutir um pouco melhor depois ela, a questão do tempo de queda, tá? Porque nós temos nós temos algumas, vamos dizer assim, interpretações erradas do tempo de queda. Então vamos aqui. Um pedreiro de construção, um pedreiro deixa cair de uma altura de 11,25. Deixa cair então. Se deixou cair porque a velocidade inicial era zero, de uma altura de 11,25 metros. Um martelo de 2 kg. Então a velocidade inicial do martelo é zero porque ele deixou cair. E o martelo tem 2 kg. Bom, o que eu vou fazer com esses 2 kg? Né? Parece esse 2 kg aqui é só uma distração na questão, para você ficar pensando, perder tempo. Não vai fazer nada com ele. Desprezando a resistência do ar e considerando G igual a 10, então é queda livre. Quanto tempo o martelo leva para cair? Bom, altura e tempo é aquela fórmula. Tem erro não. Já. E aí o 2 kg? Não tem 2 kg para colocar aí na fórmula. Depois a gente vai discutir esse negócio do peso, que isso aqui é o legal. Então a altura é 11,25 metros. 5 t ao quadrado. Eu vou pegar esse 5 aqui e dividir aqui. Então vai ficar t ao quadrado. Eu vou pegar esse 5 aqui que está aqui e vou dividir o 11,25 dividido por 5. Isso vai dar dividido por os 5, 2,25, certo? Está ao quadrado, né? Então eu vou pegar o t e tirar a raiz quadrada de 2,25. O que eu posso fazer assim? Raiz de 225, né? Que é 225, e essas duas casas que estão depois da vírgula, eu vou colocar como se fosse aqui a fraçãozinha, como eu tirei ela daqui, eu coloco o 100 aqui embaixo, as duas casas. Deixa eu fazer aqui de novo aqui, ficou meio borrado. 225 dividido por 100, né? Isso aqui é 2,25. Por que eu vou fazer isso? Porque é fácil aqui fazer mais fácil fazer essa raiz separada. Porque a raiz de 225 é 15 e a raiz de 100 é 10. Então dá 1,5 segundos. Então ele caiu em 1,5 segundo. Ponto. Que é a resposta, tal, acabou o problema. 10, tal e tal. Acertou a nota, beleza. Só que tem esse probleminha aqui, ó. Esse 2 kg aqui. Vamos discutir um pouquinho. Se o martelo tivesse meio quilo, ele ia cair no mesmo tempo? 1,5 segundo? Ah, do que está a conta aqui, é diferente. É no mesmo tempo. Está dizendo que a queda livre, a única força que existe é a da, é a da gravidade, né? Não tem força nenhuma de ar. É. E se tivesse 20 kg? O martelo ia cair também com 1,5 segundos ou ia cair mais rápido? Perceba que esse 1,5 segundo aqui eu não levei em consideração que ele tinha 2 kg. Não levei em consideração nem o peso dele não. Sabe por quê? Porque o peso não influencia numa queda livre. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todo tipo de objeto mais pesado, mais maneiro, cai tudo com o mesmo tempo. Todo mundo cai ao mesmo tempo, se for queda livre, se não tiver ar. Só que isso está totalmente contra a nossa intuição, porque nossa intuição é aquilo que a gente consegue ver. E o que a gente consegue ver? A gente consegue ver uma queda que o objeto está caindo, mas com uma presença de ar. Existe o ar, né? Infelizmente não dá para tirar o ar, né? A não ser que você tenha hoje em dia dá, mas você tem que ter um dinheiro, né, para formar uma câmara de vácuo.
Tá? É isso que a gente vai discutir, tá? Vou colocar aqui, preparar aqui um vídeo aqui para vocês verem, um experimento. Tá? Esse experimento, eu vou tirar aqui o som, ele foi feito por numa televisão inglesa, tá? BBC. Eles fizeram esse experimento aqui numa câmera de vácuo, certo? Essa é a maior câmera de vácuo do mundo, tá? Ela é da NASA, tá? Essa câmera de vácuo, ela é utilizada para fazer experimentos. Deixa eu adiantar aqui o vídeo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma bola de boliche e uma pena e vai soltar as duas ao mesmo tempo e ver qual é que cai primeiro. Tá? Ele vai fazer esse experimento. Como isso aqui é uma câmera de vácuo, ele vai poder tirar o ar depois. Ó. Com o ar é o que se espera, nossa intuição. Primeiro cai a bola de boliche, porque a bola de boliche, ela, vamos dizer assim, existe aí uma força exercida pelo ar. Só que o ar faz uma força nas duas, né? Na boliche só que a força com que ele faz na boliche, o ar, praticamente não influencia nada. O ar vence a bola de boliche vence ela com muita facilidade. Só que a pena não consegue vencer essa força que o ar faz. Então ela vai caindo mais lentamente. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fechar essa câmera, tá? Ele vai fechar a câmera e vai tirar vai usar umas bombas de ar e vai tirar o ar dali de dentro, certo? Naquela câmera gigante, ele sabe que cabe 30 toneladas de ar, certo? 30 toneladas de ar. Quando eles usarem as bombas de sucção para tirar o ar lá dentro, vai ficar só 2 gramas de ar. 2 gramas de ar. Praticamente vai ficar totalmente rarefeito, sem resistência nenhuma do ar ali dentro. Né? Por isso que todo mundo tem que sair de lá, porque senão não tem condição, né? E ela tem que ser muito bem protegida, porque senão a pressão que está do lado de fora, do ar que está na atmosfera, ia esmagar, né? Toda aquela câmera, porque seria uma pressão muito maior, né? Do que sem pressão nenhuma lá dentro. Mas enfim, então ele vai tirar esse ar, essa câmera consegue fazer isso, né? E o cara vai, ó, acionar e fazer o experimento de novo, sem ar nenhum, só com 2 gramas de ar agora, ó. Ó o que é que vai acontecer. Os dois foram soltos ao mesmo tempo. E vocês vão perceber que os dois caem ao mesmo tempo. Não existe mais ar influenciando a bola não existe mais ar. A única força que existe aí agora é a da gravidade. Não existe mais a força do ar aí para influenciar nada. Então os dois caem exatamente ao mesmo tempo. Né? Beleza? Aí aqui esse cara é um físico, né? É o Brian Cox, né? Enfim, essas câmeras, vou fechar aqui, tá? Essa câmera de ar, ela foi inventada muito tempo depois de que o Galileu falou que os tempos de objetos de massas diferentes caem em tempos iguais, são iguais. Foi dito por ele muito antes de existir essas câmeras de vácuo, tá? Ele ele levou em consideração alguns pensamentos, né? Primeiro, vamos ver aqui uma situação. Eu tenho uma bolinha pesada e uma bolinha leve, beleza? Aí aqui, primeira situação. Se eu soltar as duas bolinhas, a pesada cai primeiro e a leve demora mais um pouquinho para cair. Não é assim? Até aí, nada de novo. Tá? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer um pensamento.
Vamos pegar as duas bolinhas e vamos unir ela pelo um vínculozinho. Vamos deixar ela grudada aqui, uma varetinha aqui grudando elas. Agora, se eu soltar as duas, o que é que vai acontecer? A bolinha pesada, vai cair um pouquinho mais lento, porque ela está sendo atrasada pela lenta. E a bolinha que é mais lenta, a leve, vai cair um pouquinho mais adiantada, né? Vai demorar um pouquinho menos para cair, porque ela vai ser puxada pela outra. Então, a queda das duas bolinhas vai ser mais ou menos assim. Né? Vai ser mais ou menos assim. Ela vai cair menos lenta do que essa bola pesada aqui caiu no primeiro experimento, certo? Mas vai cair mais rápido do que esse aqui, né? Essa bolinha lenta aqui vai cair mais rápido do que essa, porque ela está sendo acelerada. Então vai ser mais ou menos isso aqui, pensando dessa maneira, né? Então esse é um experimento que eu estou usando apenas a minha intuição, né? E agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer um terceiro experimento de intuição. Tudo bem, pessoal? Que aqui, ó, por exemplo, você é uma pessoa que corre muito. Está correndo com uma pessoa que realmente não consegue nem correr direito, corre bem devagarzinho. Você vai muito na frente e a pessoa fica muito para trás. Mas se você segurar na pessoa e correrem junto de mãos dadas, o que é que vai acontecer? Você vai ficar mais lento e o outro lá vai ficar mais veloz, né? Então é isso que eu estou falando aqui desse segundo exemplo. Tudo bem? Entenderam? Essa bolinha aqui fica mais lenta, então ela não vai cair tão mais lento, essa aqui cai primeiro, porque essa aqui ficou mais lenta. E essa bolinha aqui, que era bem lenta, ficou um pouquinho mais rápida, né? Ficou intermediária. Essa situação aqui é intermediária. Ele fica intermediário. Mas vamos fazer aqui, mesma situação assim, eles grudados aqui um no outro, pelo um vínculo. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos pensar agora que esses dois corpos aqui, eles são agora um só. Certo? Estão ligados aqui por esse vínculo, por essa artezinha, mas ele é um só. Se ele é um só, então ele é mais pesado do que esse aqui sozinho. Porque ele é o peso dele mais o peso desse aqui, que é pequenininho. Então ele é mais pesado. Bom, se ele é mais pesado do que esse aqui, então ele deve cair mais. Não é a nossa intuição, ele deve cair mais rápido. Então esse aqui, os dois juntos aqui, teriam que cair mais rápido do que esse. Mas espera aí, está contradizendo o segundo experimento. Aqui é o primeiro experimento e aqui é o terceiro experimento. O segundo e o terceiro experimento são o mesmo, mas um contradiz o outro. Então, a nossa intuição está tendo falha aí, né? A gente tem que pensar direitinho aí o que está acontecendo, né? Então, a gente já começa a desconfiar que a nossa intuição pode estar errada, tá? Vamos fazer aqui um outro experimento. Vamos pegar aqui uma bolinha. Pegar aqui uma bolinha de ouro e uma outra bolinha de chumbo. Certo? Mesmo tamanho, tal e tal. Só que o ouro é mais denso do que o chumbo, tá? Isso quer dizer que é mais pesado também, porque tem o mesmo volume. Aí vamos colocar, primeiramente, eles para cair dentro de um recipiente que contém mercúrio. Mercúrio é um metal líquido e ele é mais denso do que o chumbo. Eu acho que está correto, mais denso que o chumbo, mas enfim. Mais denso que o chumbo, não, riscar não. Então, se ele é mais denso do que o chumbo, o mercúrio, então o chumbo não vai conseguir afundar. E o ouro afunda lentamente. Ele consegue afundar totalmente, mas lentamente. Tá? Então, a diferença de alturas entre eles, quando o ouro
cá é bem alta. A diferença de altura é bem alta, tá? Vamos fazer o mesmo experimento agora dentro de um recipiente contendo outro material, a água. Beleza? Aí vamos soltar os dois na mesma altura, o ouro e o chumbo. Beleza? Agora, o chumbo consegue afundar. Só que o ouro continua descendo mais rápido. Certo? Só que agora a altura, a distância entre eles quando eles caem já diminuiu. Antes era essa aqui, agora já diminuiu um pouquinho. Certo? Então, o que nós estamos levando em consideração aqui é a resistência do meio. Tá? Vamos fazer agora, colocar agora um recipiente só com ar dentro. Ele não está vazio. A gente pode dizer, é um recipiente vazio. Não, ele tem ar dentro, tá? É porque a gente pensa que o ar não existe, né? Ele está em volta da gente, a gente não percebe. Mas tem ar lá dentro. Então vamos fazer o seguinte, vamos soltar de novo as duas bolinhas da mesma altura. Aí o que vai acontecer? As duas vão cair quase ao mesmo tempo, certo? Quase. Mas mesmo assim, o ouro ainda chega primeiro, certo? E o chumbo quase que alcança. Então a distância agora diminuiu ainda mais, certo? Aqui é contendo ar, beleza? Então o que está acontecendo? Ó, o mercúrio tem uma resistência bem alta. E o que eu estou fazendo com a resistência quando boto para a água? Diminuo. Então diminui a resistência. Eles estão caindo dentro de uma resistência. Então estou diminuindo essa resistência quando eu passo para a água. E quando eu passo para o ar, eu diminuo mais a resistência. E cada vez que eu diminuo a resistência, o que eu estou observando? Eu estou observando que a distância entre eles está cada vez diminuindo. Quer dizer que a resistência tem que ser levada em consideração, porque ela tem influência, ela tem influência na altura, o tempo de queda deles. Né? E nesse caso aqui, está cada vez diminuindo a distância entre o tempo de queda de um do outro. E se por acaso, agora eu pensasse, nesse caso aqui, isso aqui é um experimento de Galileu mental, beleza? Se eu pensasse aqui, se eu colocasse aqui dentro do recipiente, vácuo, vazio, né? As câmeras de vácuo só foram inventadas muito tempo depois, tá? Mas ele foi pensar nisso. É isso que o físico faz. Questionar o senso comum para ver o que está por trás das coisas. Né? Não é matemática em si. A matemática ajuda muito, mas o físico vai além. Ele usa a matemática. A matemática é muito importante. Né? Os matemáticos, tanto para matemática como para física. Mas a física não é matemática. A física é esse pensamento que tem que ter. Essas sacadas que a gente não entende para entender a natureza, tá? Então, se por acaso ele pensou assim, pô, se por acaso eu estou diminuindo a resistência, eles estão praticamente igualando os tempos, a altura está ficando quase diminuindo bastante. Se eu tirar toda a resistência, os dois vão cair iguais. Os dois caem iguais. Se eu tirar toda a resistência. Se eu tirar toda a resistência, é vácuo, sem resistência de ar. Resistência nenhuma, os dois vão cair iguais. Porque eu estou observando que quando eu diminuo a resistência, o tempo entre os dois vai diminuindo. Então quer dizer que quanto mais eu tirar, se eu for tirando totalmente a resistência, eles caem iguais. E é isso que foi observado por Galileu. Se por acaso a única força que existir for a força de gravidade, não existir e os dois caírem com a mesma velocidade inicial, no caso velocidade zero, fosse solto, eles vão ser acelerados igualmente. A única aceleração que vai existir é a da gravidade. Então eles vão aumentar a velocidade deles igualmente, não importando se os dois têm pesos diferentes, nem tamanhos diferentes, tá? Porque o ouro tem peso diferente do chumbo. Então, é mais pesado do que o chumbo, mas mesmo assim eles caem no tempo igual, tá? Você pode até fazer um experimento que você pode pegar uma folha do seu caderno. Você pode pegar uma folha qualquer aberta, bem aberta assim, e o seu caderno, e soltar ambos no chão, né? Quem é que vai cair primeiro?
O seu caderno. Por quê? Porque no seu experimento existe o ar, né? Não a queda livre. Mas você pode tirar a força de resistência do ar, protegendo, que age na folha, protegendo a folha solta, simplesmente colocando a sua folha solta em cima do caderno, certo? Então, o que vai acontecer? Não vai existir vento, não vai existir ar entre a folha aplicada na folha. Então, você pode colocar o seu caderno e a sua folha em cima e soltar ambos e soltar eles. Soltar. O que vai acontecer? Os dois vão cair junto. Embora eles estejam separados, eles caem igualmente com a mesma velocidade, porque o ar que está ao redor não influencia naquela folha que está ali. Então ele cai praticamente sem resistência do ar. Outra coisa que você pode fazer é também amassar bem a sua folha, amassa ela bastante, para que você diminua muito o efeito do ar sobre a folha e solte os dois da mesma altura, o seu caderno e a folha, para ver que os dois caem ao mesmo tempo. Veja bem, quando você amassa a folha, você não diminui a massa da folha. A massa da folha continua sendo a mesma coisa, o peso dela continua sendo o mesmo. Só que a resistência do ar agora vai ser muito menor do que com ela aberta, certo? Porque a área de contato com o ar é muito maior quando ela está aberta. Então, dá para perceber com alguns experimentos que o tempo de queda é influenciado pela resistência de onde ela está caindo, a resistência do material que ela está caindo. No caso, o ar oferece uma resistência, tá? Mas se não houver essa resistência, se for uma queda livre, a única força que existir for a força da gravidade, não existir forças de resistência, beleza, então é queda livre, eles vão cair com tempos iguais. Então, essa ideia tu tem que ter, porque não vai ter nenhuma fórmula para te resolver uma questão quando ele estiver perguntando sobre tempos de queda iguais, tá? Esse tu tem que saber. Tempos de quedas de objetos de tamanhos diferentes são iguais numa queda livre, tá? Então, esse problema aqui dessa questão, quando ele bota 2 quilos aqui, é apenas para tu perder tempo pensando como resolver isso aí. Mas é só uma distração, não tem nada com a questão. A questão pode ser feita se você esquecer esses 2 quilos, tanto que você entenda que numa queda livre o tempo de queda é igual para objetos de tamanhos e de pesos diferentes, tá bom? Então isso aí vocês têm que ter em mente, tá? Então essa questão é muito legal para a gente discutir isso aí, tá? E eu espero que vocês, quando forem fazer esse exercício desse tipo, já tenham isso em mente, que objetos em queda livre caem com tempos iguais, independente do seu peso e do seu tamanho, beleza? Então é isso aí, pessoal. Tchau.